Bom dia a todos, mais um diário de motocicleta no canal Caminho. E a ideia de hoje a gente vai falar sobre libação. Libação nada mais é quando a pessoa se faz por oferta, né, a algo maior do que a própria vida dela. E aí você começa a falar assim, isso é um papo de pessoas de crente, de cristão, né? Não falo só disso não. Segunda Guerra Mundial, ou você defendia a sua terra, a sua pátria, ou você ia ser subjugado por um ditador. E aqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, que foi em torno de 70 milhões de pessoas, eles se fizeram por oferta para poder manter um estado de direito das pessoas e a liberdade. Então eles foram feitos por libação, né? Só que tem um dado muito curioso da Segunda Guerra Mundial, que muitos não levam em conta. Uma coisa, quando você mexe com a raiz, ou quando você começa a mexer com a raiz, a árvore começa a sentir. Morreu 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E das 70 milhões de pessoas que morreram, 6 milhões eram judeus. Agora você pega 6 milhões e tira de 70 milhões de pessoas, vai ter aproximadamente 60 milhões, 64 milhões. Então quando você mexe com a raiz, a árvore tende a morrer. Não é um dado curioso você ter 1/10 de judeus equivalente a 1/10 de judeus do que foi morto? E a primícia sempre fala de 1/10. A primícia de Deus sempre está baseada num 1/10 ou dízimo. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus não volta atrás. Quando Deus abençoa alguém, a pessoa está abençoada, não tem como voltar atrás, né? Eu não estou fazendo apologia nem X, nem Y, nem B. Só estou falando o que está escrito, né? Então quando eu falo de libação, as pessoas que serviram por libação por um propósito maior, eu quero falar sobre Paulo, né? Essa é a base de hoje. Em Filipenses 1, 22, 24. Quando a pessoa vive por um propósito maior, qual é a diferença disso tudo? Lá em Filipenses parece que Paulo dá a entender que ele teve uma opção de escolha. Ou ele poderia já acabar o ministério dele ali, ou ele poderia continuar um pouco mais. E a ideia de Paulo foi que ele continuasse um pouco mais, apesar de todo o sofrimento que ele já tinha passado. Ele falou assim que para mim era lucro agora estar com Cristo, mas por amor a vocês ele decide ficar mais um pouco. Por amor à igreja, ou por ele entender que a pessoa dele ainda poderia dar muito mais frutos, né? Quando a pessoa consegue fazer um entendimento pleno da sua vida, e ela começa a ver o propósito maior, né, da vida dela, é que nem você ter o oceano na sua frente e você mergulhar a mão na água desse oceano e a água começa a vazar por dentro dos seus dedos, né? Assim é o tempo de vida do homem, né, relacionado àquele oceano. É o tempo que a água leva para escoar da sua mão em relação à proporção do oceano.
E quando a pessoa entende que há algo maior e só aquele tempo pequeno, então ela começa a viver por aquele propósito. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que ele era um peixe fora d'água precisando voltar para a água, né? Porque a água sem peixe continua sendo água, mas o peixe sem água não é peixe. Não tem a sua existência. E o homem é assim. O tempo de vida do homem é o tempo de um peixe agonizando fora d'água. E ele, nesse pequeno tempo, ele quer basear toda a sua história, suas conquistas, suas paixões. E não se entende que ele tem que voltar para a água ou que ele está agonizando para morrer. Assim é a vida do homem. Nesse pequeno curto de tempo que o peixe está agonizando para morrer. E a grande maioria vive por esse momento, né? E Paulo entendeu que o momento dele era muito maior. E ele decidiu ficar mais um pouco. Ele falava que ansiava, né, terminar o trabalho dele. Mas por causa das pessoas que ele tinha que alcançar, ele sabia que ele precisava ficar um pouco mais. E quando ele chega lá em Timóteo, já no final da carreira dele, aí ele fala que ele estava sendo, a vida dele toda foi entregue por a libação, né? Como se diria uma versão mais antiga, né? Mas na mais atual ele já fala assim, que a vida dele toda foi entregue por oferta a um propósito maior. A vida toda dele foi ofertada para um propósito maior. E Moisés também, lá no Deuteronômio, quando ele vê que já está chegando ao fim da sua jornada, praticamente o Deuteronômio todo é ele tentando falar para o povo que eles não poderiam errar, que eles tinham que permanecer em Deus. E ele explica do capítulo praticamente do 1 até o 30, é ele falando para o povo, não vai fazer isso, não dê ouvido aos ídolos, cumpra os mandamentos que estavam escritos lá, e ele fica dando várias abordagens, parece que ele fica indo e voltando nos capítulos que estão ali, né? De tamanha era a preocupação dele, nem tanto que ele chega lá no capítulo 3, né, quando Deus fala para ele que ele não vai entrar, e ele tenta explicar que ele precisava entrar, e Deus fala assim, Deus acaba sendo até um pouco rústico com Moisés, né? Ele falou assim, você não vai entrar. E pronto. Porque Moisés tenta insistir, Moisés fala para ele, não, eu estou bem, eu estou forte, estou saudável, eu ainda consigo muita coisa. Ele falou assim, não, a sua jornada termina aqui agora, você pode subir lá no monte, contemplar até onde você trouxe o povo, contemplar o seu trabalho, o seu serviço, mas agora a gente acaba aqui. E aí ele começa como se estivesse treinando a Josué pela nova etapa que viria, né? Mas você percebe que ele tem uma preocupação muito grande com o povo, que o Deuteronômio praticamente é o livro todo indo e voltando várias vezes, ele explicando os mandamentos de Deus, como Deus agia, como Deus fazia, qual era a vontade de Deus, como o povo tinha que seguir para o povo não errar. Tem uma parte que é até interessante, se vocês errarem, vocês vão andar dispersos, vocês vão ser pulverizados nessa terra. Você percebe que é uma preocupação de alguém que criou um vínculo, um amor com um povo tão errado. Aí você vê essa mesma atitude com Paulo, pessoas que se serviram por libação. É engraçado, né, que às vezes a gente pensava, né, pô, quem serve a Cristo é muito sofrimento, né, os apóstolos, que vida sofrida. Aí você começa a ler a história deles, não, eles escolheram isso. Eles escolheram
tido a vida como oferta. Eles se ofertaram pelo propósito deles, por isso que Deus usou eles, até o último momento. E é muito difícil se desprender da carne e se desprender desse pequeno tempo de vida e entender que nesse mundo aqui que às vezes vai ter que servir como oferta, né? Com um propósito maior. A Segunda Guerra foi isso. 70 milhões de pessoas foram servidas como oferta para que hoje nós temos uma liberdade que está aí há 80 anos, né? A gente está em 2024, 44, são 80 anos aí, uma liberdade de escolha, apesar de todas as dificuldades que a gente vive, mas graças às pessoas que foram colocadas como libação. E isso que eu falo pra você hoje, assim, você que está tão preocupado com bens, com status, com o que você conquista, o que você deixa de conquistar, a casa que você comprou hoje, daqui 2 gerações outro vai morar, que não vai nem saber quem foi você. O carro que você comprou hoje, amanhã ele vai estar enferrujado, não vai prestar mais para nada. A roupa que você comprou hoje, amanhã ela vai estar desbotada, e assim por diante. E estamos dedicando nossa vida toda a coisas assim, né? Pagamos caro por coisas desse jeito. E aí a gente vai se dar conta que a gente começa a ficar mais velho, porque por mais que as pessoas estejam bem, eu já falei isso antes, isso vai virar só uma lembrança do que ela teve, que ela não tem, vai chegar uma hora que ela não vai poder nem mais usufruir disso tudo que ela conquistou. Então a vida dela toda de conquista vai servir para que outro usufrua, que não lutou por isso. Será que é tão difícil você enxergar que há algo maior nisso tudo? Lá no erro do Jardim do Éden, lá, quando você foi desligado da fonte, não era para você morrer. A gente desenvolve tanta coisa, pensamos em tantas coisas, criamos, né? E de repente toda essa história de nada serviu. Vai chegar uma hora lá na frente que talvez o seu bisneto já não saiba mais quem foi você. O seu neto mesmo não vai saber mais quem foi você. E para que foi todo esse esforço? Como diz lá no Eclesiástico, né? Tudo isso foi correr atrás do vento. Porque o vento e a terra, tudo que você tem hoje, ele transforma em pó de novo. Por isso que eu acho que aquelas pessoas que se tornaram a libação, elas encontraram um propósito maior. E elas foram felizes fazendo aquilo que elas estavam fazendo. Eu falo pra você, às vezes a gente tem que mergulhar nesse rio, que a gente só fica vendo o superficial e não vê as marés que estão por baixo das águas, que estão movimentando aquelas águas, as correntes que movimentam aquelas águas, que tentam levar você para outros caminhos, que às vezes não é vontade de Deus, mas simplesmente porque você quer ficar na superfície, quer ficar naquela imagem superficial do mar calmo. Mas na verdade você está sendo conduzido como muita gente, como manobra do poder povo, massa de manobra, né? Aquelas pessoas foram felizes se tornando libação. E a mensagem que eu deixo para você hoje no Diário de Motocicleta
Qual é o seu propósito na vida? Aonde você quer chegar? Será que os seus ideais, aquilo que você está buscando, será que não é correr atrás do vento? Será que não vai chegar uma hora e você vai ver que foi tudo bobagem? E quando você chegar numa velhice que você não tiver mais força para fazer o que você deveria ter feito um tempo atrás, se você se dá conta que existe um Deus, que você poderia ter sido muito mais oferta, né? Por isso que ele fala, se você quer ser grande no reino dos céus, você tem que aprender a servir. E aí, onde você está? Que ponto você está da vida? Será que tudo isso que eu já falei nesses vídeos, nesse diário de motocicleta, não serviu nem um pouco? Né? Então, mais uma vez, a gente chega ao final de mais um diário de motocicleta. Que Deus abençoe você e te acompanhe nesse dia de hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.